Quero ler hoje para você Romanos, no primeiro capítulo, o versículo 8. Este versículo é muito precioso. Romanos 1, 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Ah, como eu gostaria de receber essa carta. Como eu gostaria de ser o destinatário dessa carta. Imagine o apóstolo Paulo escrevendo para nós, aqui, a nossa igreja. Antes de tudo, irmãos, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Não seria maravilhoso? Vamos orar. Ó Deus nosso Pai, obrigado porque estamos aqui diante da Tua palavra. Abençoa-nos quando meditamos. Abençoa, fala conosco mais, pois como cantamos há pouco, queremos ir mais fundo na compreensão da Tua vontade para a nossa vida e o que o Senhor tem para nós nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está numa viagem. Nós fazemos muitas viagens, não é? Viajamos a Israel com o pastor Edelto, viajamos ao Nordeste com o irmão Abel, não é? Fazemos muitas viagens e alguns fazem mais do que outras, mas viagens são sonhadas, planejadas. E o apóstolo Paulo, a gente conhece muito as 3 viagens missionárias de Paulo. E ele queria muito ir a Roma. E na segunda viagem, ele escreve essa carta aos romanos. E ele vai conhecer os romanos, finalmente, no que poderia ser considerada a 4ª viagem. Porque no final da 3ª viagem, lá em Jerusalém, é que ele vai ser preso, né, a confusão tremenda, e então segue-se o caminhar, né, a viagem dele até Roma. Então, é uma viagem sonhada. Eu quero conversar, portanto, com você, neste momento, sobre uma viagem aos irmãos distantes. Uma viagem aos irmãos distantes, ilustrada pela vida do apóstolo Paulo, especificamente neste versículo. Ele está escrevendo a irmãos que ele não conhece e a irmãos que estão muito distantes. A coisa de 1.200 quilômetros, hoje, já significam muito. Mas 1.200 quilômetros naquela época, tendo que atravessar um mar, significava uma eternidade, né? Muito, muito, muito longe. E o apóstolo Paulo estava planejando, desejando, provavelmente ele estava em Corinto, uma igreja com muitas lutas relacionais sobretudo. E naquele contexto ali de Corinto, e no sonho de ir a Roma, ele escreve essa preciosa carta, onde nós lemos esse versículo 8 do primeiro capítulo. A igreja, como nós destacamos ontem, na última mensagem, a igreja é um lugar de partilha e um lugar de partida. Aqui nós nos reunimos e daqui partimos. Partimos para missões. De Corinto, ele tinha que partir, continuar, viajar, seguir o seu trajeto. Mas a igreja é também um lugar de partida em direção ao irmão distante, ao irmão longe, ao irmão desconhecido, muitas vezes. Eu quero ir para o céu. A minha última viagem desta minha... Eu estava dizendo que a última viagem que faremos é a viagem para os céus. E todos nós queremos encontrar Jesus.
Mas às vezes nós não damos conta que o Jesus que queremos encontrar, na verdade, está programando um encontro nosso com os outros irmãos. A gente não vai a um casamento só para ver os noivos, não é fato? Você vai a um casamento para ver os noivos, mas para encontrar os outros convidados, né? E a gente passa a maior parte do tempo num casamento, não é com os noivos, é com os convidados. Então Jesus está nos chamando para um encontro, aquela viagem final vai ser para nos encontrarmos com os nossos irmãos distantes. Nós vamos encontrar irmãos do nosso passado, nós vamos encontrar irmãos do nosso presente, que não conhecemos. Quando eu estive no interior de Moçambique, eu vivi uma experiência muito forte, quando pude passar uma semana com aqueles irmãos preciosos, mas vocês, não sei se todos conseguem ter uma ideia do que significa uma viagem até o interior de Moçambique. Do outro lado do mundo, você chega na capital, aí você viaja mais uma eternidade para o interior adentro, entende? E aí você encontra... Obrigado, Isabel. Você encontra um mundo de irmãos que você nunca viu, mas que amam a Jesus como você ama a Jesus. Existe um mundo de salvos por Jesus Cristo que a gente não tem contato, que a gente não tem relacionamento, a não ser por orações, como o apóstolo Paulo dizia, eu oro por vocês. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, então, aos irmãos distantes dele, não é? Ele estava em outro continente, né? E ele já previa, ele já imaginava, ele vai dizer, e vocês também, versículo 6, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Presta atenção aqui, vocês também estão, ele falando aos romanos, entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Então ele tinha em mente estes irmãos que estavam distantes. Quem são os seus irmãos distantes? Os do apóstolo Paulo, neste caso, eram os irmãos de Roma. E eu pergunto, quem são os seus irmãos distantes? Certamente, imagino, não são os mesmos de Paulo, não são os de Roma. Quem são os seus irmãos distantes? Seria legítimo imaginar que a distância não se aplica exclusivamente do ponto de vista geográfico? Até porque hoje nós temos tantos meios de comunicação, não é? O que é um irmão distante? Seria um irmão que você não vê há muito tempo? Seria um irmão de uma outra denominação, que tem uma outra ênfase doutrinária? Seria um irmão com quem você está com uma diferença relacional? Você não conversa? Seria um irmão que tem outros apegos ideológicos, outras ênfases ideológicas? Quem é o seu irmão distante? O apóstolo Paulo nos dá um soco no estômago quando ele nos estimula a nos movermos em direção ao irmão distante. E ele vai falar a uma igreja que ele não conhecia, palavras muito firmes. Se você começar o capítulo 2, você vai ver assim, portanto, capítulo 2, nós lemos o capítulo 1,
O capítulo 2, logo que ele faz as suas saudações, ele fala assim: olha, portanto, você que julga os outros é indesculpável. Então ele está em mente, tem em mente questões relacionais. Você que julga o outro é indesculpável. Não são palavras minhas. Palavras do apóstolo Paulo. Então, o irmão distante pode ser aquele que pensa diferente de você. E que vai para o mesmo casamento que você vai. Tá certo? Posso discordar do Marquinhos Câmara, tudo que tem assunto. Mas Jesus está preparando uma mesa no casamento, e ele já colocou aqueles papelzinhos assim, reservado, lá. E lá está escrito assim, reservado para o Juraci Bahia. E do lado que eu estou pensando que vai estar fulano, vai estar assim, reservado para o Marcos Câmara. Então, o irmão que hoje é distante, está destinado a ficar do meu lado uma eternidade inteira. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo tendo notícias, né, para ele falar assim, você que julga os outros é indesculpável, falando para a igreja de Roma, os crentes em Roma, então ele tinha alguma coisa na cabeça preocupando, né, mesmo sem conhecer. Ele vai dizer para esses mesmos irmãos, vocês são chamados para serem santos, para pertencerem a uma grande família. Eu disse ontem, eu estou muito bom como pregador, né? Ontem eu consegui fazer o primeiro ponto, e hoje eu consegui estourar o meu tempo só na introdução. Eu não passei nem o primeiro ponto que eu fiz ontem. Eu vou ter que tomar o púlpito do Raninho de noite e passar a ocupar outra vez, porque esses jovens não estão com... Eu só vou perdoar porque acabei de ler, você que julga o outro é indesculpável. Mas ontem eu falava que nessa caminhada para o irmão distante, a nossa motivação precisa ser a gratidão. Nenhuma outra motivação. Primeiro nós temos que nos mover, e o que nos impede de nos mover na direção do irmão distante, são dois aspectos principais: a superioridade e a inferioridade, o orgulho e o medo. O orgulho faz você achar que o outro é menor, isso afasta você. Eu não tenho que me envolver com aqueles irmãozinhos pobres lá do interior de Moçambique. Eu sou o cara. Então eu não me movo em direção, porque eu sou orgulhoso. Pelo outro lado, também não vou em direção ao irmão distante, porque eu acho que sou muito pequenino. Aquela igreja é uma igreja de ricos. Aquela igreja só tem médicos, advogados. Então eu não vou ser membro da segunda igreja, porque aquela igreja é elitizada. É piano, é maestro, essa coisa. Então eu não vou em direção à segunda igreja, porque é um pessoal lá de cima. Isso também trava você, não é? Então você não se move em direção. Agora, eliminados esses complexos aí de superioridade ou de inferioridade, você se move. Qual é o combustível? O apóstolo Paulo está dizendo gratidão. Antes de tudo, ele disse, antes de tudo, eu sou grato. Ele olha a vida e o que Deus está fazendo e diz, são meus irmãos. Deus os chamou também.
Deus está realizando uma grande obra. Então, eu sou grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele fez na vida do meu irmão distante. Eu sou grato ao Senhor. Andar com Jesus significa, presta atenção, andar com Jesus não é o que você faz? Você anda com Jesus? Anda. Então, para onde que você está indo? O itinerário é você que faz? Andar com Jesus é ir para onde Ele está indo. Pense comigo. Onde é que Jesus está indo? Aí que a gente recebe um soco no estômago. Ele está indo para a casa do irmão que talvez você não iria. Ele está indo para a casa do irmão. Se você pudesse, você diria: Senhor, podemos conversar sobre o seu itinerário? Mas ele não conversa. Lembra, desde quando o amigo dele estava doente, ninguém traça itinerário para Jesus. O itinerário de Jesus, ele tem autonomia. Ninguém marca nada. Eu vou onde o Espírito manda. E ele vai para a casa do irmão distante. Por isso que, irmão cristão, você está aqui, nessa câmera aqui. Se você diz que ama Jesus, que anda com Jesus, e não tem amor por missões, todas elas, alguma coisa precisa ser revista na sua doutrina, na sua compreensão de reino de Deus. Porque Jesus anda pelos vales, pelos montes, procurando irmãos distantes. E isso não é só na campanha de missões, é na nossa vida como um todo. Por isso que aquele irmão que se distancia, seja fisicamente, quando pode estar presente, seja ideologicamente, nossa igreja não tem isso. Nós temos aqui na nossa igreja irmãos das mais diferentes vertentes políticas e ideológicas. Tem uns que dão a vida pelo Lula, tem uns que dão a vida pelo Bolsonaro, e são todos membros da nossa igreja e sentam aqui como adoradores. Por quê? Porque lá na rua há pedrada um no outro, mas aqui dentro há amor um para com o outro. Porque estamos todos aos pés da cruz, e aos pés da cruz somos todos iguais, pecadores que foram perdoados, e a quem muito perdoa, muito ama, muito é agradecido. Então, solte as travas. Você pode estar há muito tempo, eu sei, como pastor, isso é muito triste para mim. Um irmão que há muito tempo não consegue cultuar com o outro. Está travado, porque acha que o outro ou é um burro, um idiota, olhando de cima para baixo, ou o outro é alguém grande demais para eu estar na sua presença. Nós não temos ninguém maior do que o outro, irmãos. Tem gente que manda mensagem para mim dizendo: pastor, eu sei que o senhor está muito ocupado, mas eu estava precisando tanto falar. Não existe esse negócio de pastor importante, nenhum membro da igreja é importante. Nós, no sentido de mais importante do que os outros, nós somos todos iguais. Aqui, eu não me esqueço do encontro de casais, que eu vi uma patente alta de um militar participando lá na equipe de serviço de apoio. E o irmão dirigente do encontro de casais era também um militar, mas de patente baixa, acho que ele é um cabo, coisa assim. E o presidente do encontro de casais dizia para o grandalhão militar: pega aquelas cadeiras e ele põe lá. Aí naquele momento eu senti que Jesus nos fez todos, nos chamou
para sermos todos iguais. Quando a gente está ao pé da cruz, não tem maior, não tem menor. Tem sim, corrijo. Tem sim. A Bíblia diz, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, viaje, detecte, e então viaja em direção ao irmão distante, cheio de gratidão ao Senhor. Eu vou parar aqui para não quebrar o nosso protocolo, mas terei que continuar esse encontro, permitindo Deus, na quarta-feira. Não deixe de participar, vai ter outro grupo aqui, mas você acompanha em casa a continuação da nossa conversa. Que o Senhor nos abençoe e tenhamos todos um domingo muito feliz. E à noite outro grupo vai estar aqui. Venha, se você marcou para vir aos domingos. Se você não marcou ainda um dos 3 cultos, marque e agora retorne à casa do Senhor, por enquanto limitada a uma vez por semana, mas venha cultuar, cantar hinos e sentir a presença dos seus irmãos no templo do Senhor. Amém. A mensagem que o pastor trouxe é a mensagem que nós vamos confirmar, nós vamos reafirmar através do cântico que cantaremos agora. E eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós já estamos caminhando para o encerramento do culto, e esse cântico nós vamos nos colocar de pé.